galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta, tá? Esse é o segundo vídeo da série A Crise Alimentar Mundial e o Controle da População. Ele será dividido em 4 partes, porque senão ficaria um vídeo muito longo e cansativo. O primeiro vídeo eu vou deixar aqui embaixo nas descrições para vocês acessarem e entender melhor esse panorama. Antes, eu gostaria de você deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você possa ser avisado das próximas postagens. Meus queridos, o que tem a ver a crise alimentar mundial e o controle da população? Ao contrário do que muita gente pensa, essa questão ela retoma aos anos 1760 mais precisamente, com o início da Revolução Industrial. E aí, em 1766, nasce um cara chamado Malthus, Thomas Malthus, o idealista da chamada teoria malthusiana. Que é essa teoria malthusiana? Malthus defendia o seguinte, que a população ela tem o seu crescimento baseado no modelo geométrico, enquanto a produção de alimentos tem o seu modelo baseado no aritmético. Depois eu vou fazer um vídeo explicando só sobre isso, só sobre esse modelo geométrico e modelo aritmético. Tá? Possivelmente seja o 5º vídeo da série para explicar isso aí. E aí Malthus defendeu o seguinte, que nós precisaríamos controlar a população para que não tivéssemos aí uma crise alimentar, a fome, vamos dizer assim. E hoje ela é chamada como a armadilha malthusiana. Malthus provou que ele estava errado. Tem um bichano aqui, tá? Tem um gato aqui que parece que ele está querendo aparecer, que ele faz hora que ele está mexendo comigo aqui por baixo. Olha ele aqui. Esse é o bichano, o nome dele é Espeto, tá bom? Apresentando você aí pra galera. Agora você para de mexer comigo, tá bom? Ele tá aqui, ele morde o pé, ele mexe, ele faz, né? E ele tem vontade própria. Fala com a galera aí, fala. Vamos lá. Vai embora, vai brincar, vai. Ele é muito grudado em mim, galera. Muito grudado, onde eu vou ele tá junto. Então vamos lá. Por que diminuir a população mundial? Qual a intenção de diminuir a população mundial? Na época, a produção agrícola ela não tinha todo esse boom como tem hoje, toda essa tecnologia que nós temos hoje. Era uma produção mais arcaica, mais artesanal. Não tinha-se tanto conhecimento da produção agrícola hoje. Eu não estou falando dos organismos geneticamente modificados, que estaremos falando um pouco mais à frente, e nem estou falando dos insumos agrícolas, dos adubos químicos e outras coisas. Estou falando mesmo da produção orgânica. Tá? É isso que eu estou falando. Não tinha-se todo esse conhecimento. E aí Malthus ele esbarra nessa e desenvolve essa teoria. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que Malthus tinha como amigos o David Hume e o Rousseau. Esses dois caras eram amigos do Malthus. Então dá para a gente ter aí mais ou menos uma ideia de como surge a teoria malthusiana do controle da população mundial. Ele defendia literalmente o controle da natalidade, tá? E aí vem a Revolução Industrial. Malthus não era muito, apesar de ele ter nascido aí no ano 6 da Revolução Industrial, né? Era um cara de família rica, mas com o passar do tempo ele foi conhecendo, aí foi crescendo, e ele não era muito favorável a esse desenvolvimento tecnológico. Tá? Ele era um cara mais arcaico. Então ele era contrário, né? Ele defendia o equilíbrio da produção industrial e da produção agrícola. Não vamos dizer que ele até estivesse errado, né? Mas vamos ponderar as coisas. Então, meus queridos, o que tem a ver aí essa questão do controle da população mundial? É bíblico, está na Bíblia. Deus fala o seguinte para o homem, lá no Éden:
crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Crescei-vos, multiplicai e enchei a terra. Aí está o primeiro obstáculo. É uma ação, não é simplesmente uma ação humana. Nós temos por trás disso uma ação também de ordem espiritual contra a criação divina, onde Deus ordena: crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. E o homem quer controlar a população. Dá para entender que não é simplesmente a ação humana? O pensamento do Malthus, ele influenciou também o naturalista Darwin, certo? Com a teoria da seleção natural. Então, Darwin também foi influenciado por Malthus. Motivo do controle da população mundial, tá? Níveis de crescimento da pobreza era uma preocupação. O que hoje falam a mesma coisa, o nível de crescimento da pobreza. Mas o terceiro é o seguinte: preocupações ambientais, motivos religiosos. Eu vou falar para você uma coisa. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, aliás, eu vou recomendar para vocês um livro chamado A Riqueza e a Pobreza das Nações. É um livro meio grande, tá? Ele tem, me parece que 860 páginas, se não me engano. Mas ele é um livro muito bom. Um outro livro que eu gostaria de recomendar é 50 Ideias de Economia. Esses livros, os 50 Ideias de Economia, eu tenho certeza que você consegue baixar ele em PDF online. Você consegue baixar aí no Ler Livros. Você consegue. A Riqueza e a Pobreza das Nações eu não tenho certeza, tá bom? Mas aí também na estante virtual você encontra ele com preços muito, muito bons. Então vamos lá. Controle do crescimento da pobreza é um dos motivos. Mas hoje, com toda a tecnologia que nós temos, nós podemos sim erradicar a pobreza no mundo. No entanto, esse é apenas um discurso, tá? Não é a defesa da causa. É um discurso muito camuflado. Preocupações ambientais. Meus queridos, hoje, se nós construirmos uma mega cidade que ocupe toda essa área, São Paulo, Rio de Janeiro, nós conseguiremos acomodar toda a população mundial nesta mega cidade. Entendeu? 7 bilhões e 800 milhões de pessoas aproximadamente, tá bom? É uma mega cidade. A Terra ainda há muito espaço a ser explorado. É lógico que nós precisamos fazer isso com responsabilidade, mas há muita coisa a ser explorada ainda na Terra, tá bom? Tudo isso é contrariando a ordem divina que eu já falei para vocês no início. E motivos religiosos, é claro. Meus queridos, engana-se quem defende a ideia de que política e religião não se discute. Olha, vou dizer para vocês e garanto 100%. Política e religião são dois termos que estão interligados e não se consegue dissuadir um do outro, trabalhar um sem o outro. Você, pessoalmente, com seu amigo conversando, você pode conversar só de religião ou só de política, mas a ordem mundial, a nova ordem mundial, ela trabalha todas essas questões em conjunto, tá bom? Por isso nós temos aí as 3 grandes religiões do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. As 3 maiores religiões do mundo. E as 3 estão sempre em evidência. Pois bem, no ano de 2009, convocado por ninguém menos que Bill Gates, ocorreu em Nova York uma reunião de magnatas, certo? Lá estava Rockefeller Jr., lá estava o George Soros, lá estava um grande nome da mídia americana e mundial, que não poderia faltar, é claro, a Oprah Winfrey. Estava lá. E qual é o tema? O controle da população mundial. Eles estão fazendo isso através, sim, da alimentação. E por isso nós vamos entrar agora num tema que é relativamente muito debatido na sociedade, que são
os organismos geneticamente modificados. O que é esses organismos? O que são? Na verdade é o seguinte, vamos pegar o exemplo da soja. A soja geneticamente modificada, a transgênica, pegaram aí a soja num laboratório e introduziram um gene bovino na soja. Então fizeram um casamento de uma célula vegetal com uma célula animal, de uma maneira grosseiramente falando. Então, eis aí, tá? Trabalhando sim contra a natureza, contra aquilo que o Criador fez de forma natural. Justificativa para isso. Resolver o problema da fome é apenas a justificativa, mas na verdade esse discurso ele não passa da superfície. Aumentar a produção, isto sim. Aumentar a produção com certeza, porque a produção de alimentos ela tem sido aumentada de uma forma exponencial. No entanto, o interesse não é simplesmente para a alimentação. Tem outros fins. Tanto é que vira e mexe nós vemos aí pessoas produtores jogando toneladas e toneladas de alimentos fora por causa do preço. Porque quando eles veem que essa produção foi muito grande e vai realmente abastecer a população, eles jogam o preço dos alimentos lá embaixo, forçando o produtor a se livrar, a jogar fora ou doar esses alimentos. Baratear custos é o terceiro argumento que também não cola. Apenas não passa do discurso. A venda dos organismos geneticamente modificados, os transgênicos, ele começa nos anos 90, em 1994, mais precisamente com a Calgene, uma empresa americana que foi a primeira empresa a comercializar organismos geneticamente modificados. Essa empresa hoje ela é propriedade da Monsanto. Aliás, a Monsanto que hoje é detentora de aproximadamente 60 empresas produtoras de sementes no mundo. A Monsanto, certo? Junto com a Monsanto nós temos a DuPont e temos a Bayer, que também produz aí um grande número de insumos de adubos químicos para a produção agrícola. Meus queridos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu peço para você assistir o primeiro, assistir este aqui e assistir os dois próximos, onde nós estaremos detalhando a alimentação transgênica no próximo vídeo, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Um grande abraço e até a próxima.